Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Todo esforço da alma é para se tornar Deus. Esse esforço é inerente ao homem, assim como o voo é inerente aos pássaros. Marcílio Ficino. Uma expressão da harmonia universal é a felicidade que a pessoa sente quando, de maneira enfática, conscientemente dirige o fluxo da sua energia para o objetivo de se unir a Deus. Ao mesmo tempo em que as pessoas procuram se comunicar com a essência do próprio ser, devem perceber que Deus implantou nelas sua semente divina, da mesma maneira que a implantou na natureza. Como escreveu o mestre Eckhart, místico do século XIV, há algo na alma que é tão semelhante a Deus que é um com Ele. A semente de Deus está dentro de nós. Cada semente dá frutos segundo sua espécie. Cada criatura produz a sua semelhança, visto que o homem e a mulher foram criados para serem agentes livres de Deus. Ao exercitarem o livre arbítrio, devem entender o significado da liberdade. A liberdade não se expressa tão bem em nenhum outro lugar quanto na semente que Deus plantou em nós. Escreveu Orígenes, pai da Igreja de Alexandria do século III. Uma vez que o próprio Deus plantou a semente, impressionou-a e impregnou-a, esta pode ser encoberta, escondida, mas nunca destruída ou eliminada. Ela irradia e resplandece, brilha e incendeia, e sem cessar tende a ir em direção a Deus. A observação perspicaz de Orígenes sobre a tendência da semente de crescer em direção a Deus sem cessar revelou-lhe a natureza independente do ser divinamente livre que Deus fez com que cada um de nós tivesse. Libertai-vos do padrão dos hábitos indesejáveis. Toda melhora na consciência do homem é governada pelos padrões da mente e da alma que estão dispostos em camadas nas profundezas do subconsciente. É devido a essas influências invisíveis que as pessoas dizem não compreender a si mesmas. Elas não sabem por que fazem o que fazem. Não lhes é possível arrombar a porta da consciência, percorrer os corredores da memória, observando o desenvolvimento de cada hábito para depois eliminar os padrões indesejáveis de pensamento. Existe uma maneira melhor, que é saturar a consciência com a chama do mérito cósmico. A frase de Moisés, "Nosso Deus é um fogo consumidor", é fonte de grande consolo para quem a compreende, pois o ser divino resplandece com as bênçãos benevolentes que ele derrama sobre o seu povo. As pulsações do fogo sagrado no homem e na mulher conduzem na natureza destes à essência da consciência superior. Essas pulsações desativam toda e qualquer intenção maligna que possa estar encerrada no subconsciente. Elas criam e recriam os mais importantes desígnios que refletem a lei cósmica dentro da estrutura da célula. Recebei esses padrões que vos chegam todos os dias da fonte divina e entrai na consciência superior que transmitem. Com o tempo, vós vos libertareis dos padrões dos hábitos indesejáveis da consciência humana e vos aproximareis de Deus, assim como Deus se aproximará de vós. Invocando as chamas de Deus. A consciência divina ofusca a consciência humana quando o devoto ajoelha-se no altar do coração e invoca as chamas de Deus.
A adoração habitual da chama divina dentro da câmara secreta do coração magnetiza para o devoto o sentido da sua realidade como realidade de Deus. Muitos tiveram essa experiência quando eram bebês inocentes ou estavam nos primeiros anos da infância. Aqueles que entrarão novamente em comunhão direta, seria bom que se aproximassem da doçura de Deus e buscassem sua companhia, como quando ele andava e falava com Adão e Eva no jardim. Durante séculos, os devotos da mente de Deus praticaram o ritual no qual passavam as chamas de Deus em sua consciência. Isso pode ser feito invocando-se cada uma das chamas dos 7 raios sequencialmente. As chamas de Deus concentram as energias dos seus 7 raios. O primeiro raio, o segundo raio e assim por diante. Em ordem de sequência, as cores dos raios são azul, amarelo, rosa, branco, verde, púrpura e dourado, e o violeta. No ritual da passagem das chamas, o indivíduo visualiza cada raio um após o outro e simultaneamente invoca a fonte divina para que guie as chamas através de si como feixes poderosos de luz. Ele as vê passar através dos seus 4 corpos inferiores, dos chakras, dos órgãos mais e menos importantes e dos sistemas do corpo, do superconsciente, do consciente, do subconsciente e das áreas inconscientes da sua identidade. A purificação do devoto, por intermédio desse ritual, é o prelúdio do esvaziamento. Esvaziar-se é preparar o espaço estreito da autoconsciência para o influxo da consciência superior do eu divino, que o indivíduo pode alcançar de forma gradativa, dia a dia, com o ritual da passagem das chamas. Enquanto visualizais os 7 raios atravessando-vos, proclamai um fiat poderoso ao Senhor, com profunda gratidão e a expectativa de sua realização imediata. Ó Senhor, expande meu espaço estreito. Dizei-o repetidas vezes com profunda devoção. Notai como vos aproximais cada vez mais da fonte divina, por meio do amor que despejais na matriz falada desse fiat. Cada vez que fazeis esse fiat em voz alta, a plena voz, Deus expande a capacidade do vosso ser inferior para que este possa conter o eu superior. A cada vez que repete o ritual, o devoto intensifica a ação das chamas dentro das dimensões do seu espaço estreito, até que um dia descobre que o espaço estreito tem agora a amplidão da sua consciência cósmica. Os sintomas universais de infelicidade, os 5 venenos. O foco de cada capítulo que desenvolvemos está em uma das enfermidades universais da infelicidade. Aquele que busca a verdade com sinceridade aproveitará melhor este curso se criar um mapa mental que o guie até a compreensão correta do eu através da busca dos ensinamentos dos mestres ascensos. Também seria útil descrever os métodos que experimentou e que o ajudaram a superar os maus hábitos e as qualidades indesejáveis que desenvolveu. Agindo assim, o buscador pode suavizar e até mesmo eliminar completamente os sintomas de infelicidade que os budistas tibetanos chamam de os 5 venenos. As 5 sabedorias dos 5 Budas Dhyani e a de Vrajasattva são antídotos para os 5 venenos. Os Budas Dhyani são Budas celestiais. Os budistas tibetanos acreditam que a de Buda, o ser superior primordial, criou os Budas Dhyani com seus poderes meditativos. Os 5 Budas Dhyani e Vrajasattva são considerados os grandes curadores da mente e da alma. São figuras históricas como Gautama Buda, mas seres transcendentes que simbolizam os princípios ou as forças divinas universais. Representam vários aspectos da consciência iluminada e são guias
para a transformação espiritual. Como eliminar os 5 venenos? O livro tibetano dos mortos recomenda que o devoto medite nos Budas Dhyani para que suas sabedorias substituam as forças negativas pelas quais ele se permitiu ser dominado interiormente. Relacionada ao Dharmakaya, a presença divina, a sabedoria que tudo permeia de Vairocana é o antídoto para o veneno da ignorância. A sabedoria refletida de Akshobhyan é o antídoto para o veneno da raiva e do ódio. A sabedoria da igualdade de Hatsanasambhava é o antídoto para o veneno do orgulho espiritual, intelectual e humano. A sabedoria seletiva de Amitabha é o antídoto para o veneno das paixões, todos os desejos, a cobiça, a avareza e a luxúria. A sabedoria que tudo realiza de Amoghasiddhi, a sabedoria da ação perfeita, é o antídoto para o veneno da inveja e do ciúme. A sabedoria da vontade de diamante de Deus, de Vrajasattva, é o antídoto para os venenos para a não vontade e o não ser, o medo, dúvida e a não crença em Deus. Cada Buda Dhyani tem um bija, ou sílaba semente, que representa sua essência. Para criar um mantra, uma série de sílabas místicas com significado esotérico, essa sílaba pode ser usada juntamente com a sílaba sagrada Om, acrescida do nome do Buda. Podeis repetir os mantras para os Budas Dhyani para vos alinhar com as qualidades divinas que representam e receberdes as bênçãos dos seus poderes transcendentais. Podeis retomar a inocência. A alma que ardentemente procura adquirir conhecimento sobre o ser deve retomar ao estado de inocência no qual não precisa defender-se de uma hoste de inimigos. Isso não quer dizer que desativaremos as defesas absolutamente necessárias para a proteção da vida espiritual do indivíduo, da sua família ou da sua subsistência. No entanto, pedimos que temporariamente, durante o estudo dos nossos ensinamentos, coloqueis as defesas de lado para que vossa consciência possa, uma vez mais, ingressar no estado afortunado que um dia conheceu, antes de seus mecanismos serem desvirtuados pelos vereditos dos homens. Samuel Taylor explicou esse estado feliz como aquela suspensão voluntária por um momento da descrença que constitui a fé poética. Por que as pessoas endureceram seus corações, umas para com as outras e para com Deus? Nossa resposta é, em parte, é porque estiveram em ambos os extremos do dar e do receber, desse estado autodestrutivo do ser. Esquivando-se do karma. Está escrito que o Senhor profetizou que endureceria o coração do faraó, e ele o fez. E, em seu orgulho, o faraó endureceu o coração contra Moisés e os filhos de Israel. Nesse caso, o Senhor afligiu o faraó com o que o faraó afligira o povo escolhido de Deus. Deus permitiu que o karma do faraó descesse, e o faraó, por sua vez, tentou descarregá-lo nos filhos de Israel. A reação do faraó ao retorno do karma é chamada de obstrução do karma. Nesse caso, entretanto, a situação rapidamente se reverteu. Deus dividiu o Mar Vermelho e os israelitas o atravessaram. Os carros e cavalheiros do faraó seguiram a trilha dos israelitas e foram cobertos pelo mar quando este se fechou sobre eles. Novamente perguntamos, por que algumas pessoas endurecem seus corações? Para elas, esta é a lei do círculo. O que os outros entregam para elas, em retorno, elas entregam para os outros. Nem todos compreendem que a verdadeira lei do círculo é a lei do karma e que podem se colocar acima das limitações desse karma. Alguns, mesmo sem conhecer essa lei, de forma meticulosa colocam em prática a regra de ouro, fazem aos outros o que gostariam que lhes fosse feito. Perdoam 70 vezes 7, caminham milhas extras,
abençoam aqueles que os maldizem, fazem o bem a quem os odeia, rezam pelos que deles se utilizam de forma maldosa e os perseguem. Não julgam para não serem julgados, e assim por diante. Aqueles que são ríspidos ao falar e ao agir, com certeza descobrirão que a lei do círculo um dia trará de volta à sua porta essa mesma rispidez e muitas vezes são os primeiros a se irritar com o bocado do próprio karma quando este retorna para a solução e redenção. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.